O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou nesta terça-feira uma PEC para federalizar as forças de segurança públicas do Distrito Federal. Então vamos conversar ao vivo com o senador que está com a gente aqui nesta manhã, no Manhã Band News. Senador, muito prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por nos atender. Prazer é meu, um bom dia. A grande discussão, inclusive até de manhã agora na Rádio Bandeirantes, se falava isso, me faltou o nome do senador que comentou a respeito que ele apoia a CPI, que pode ser criada no Congresso, mas que ele gostaria que se investigasse também, não só a oposição, mas também a situação, porque ele acha que houve erro do atual governo na questão da inteligência. Mas o que eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco à luz, a questão dessa diferença entre a polícia do Distrito Federal e a segurança que é feita nos três poderes. Bom, primeiro falando sobre a questão da CPI, algumas pessoas não entendem que investigação é com relação a fatos, não é oposição, situação. Você investiga fatos para que depois a justiça possa tomar as providências. E os fatos que aconteceram no 8 de janeiro envolvem omissões e erros da polícia do DF, mas também de órgãos federais e das Forças Armadas. Tudo isso tem que ser objeto de apuração. Com relação à nossa proposta de emenda à Constituição para a federalização das polícias do DF, você tem o Distrito Federal como um ente subnacional diferente dos estados comuns. Ele tem uma função híbrida. Ele existe essencialmente para sediar as sedes dos poderes democráticos, executivo, legislativo e judiciário. E essa duplicidade de comando que hoje você tem na área de segurança se mostrou extremamente perniciosa. A velocidade de reação, a forma de planejamento, tudo isso foi dificultado. Então a proposta vem tentar corrigir isso, colocando subordinado ao presidente da República as forças policiais do DF, permitindo ao presidente da República que faça uma delegação ao governador daquelas atribuições que não são diretamente ligadas à questão da segurança nacional, à questão da defesa do Estado Democrático de Direito. Me parece uma boa solução e que deve iniciar o debate nas casas legislativas. Tem uma larga experiência sobre isso, né? O senhor entende bem essa questão de segurança. O senhor acredita que houve uma falha do governo federal, eu digo no campo da inteligência, de não perceber tudo isso que estava acontecendo e precaver ali a segurança, chamar a conversa ali o Distrito Federal, o GDF, para que ele pudesse auxiliar nessa possibilidade de invasão? O que a gente tem até o momento, em termos de documentos e informações, é que vários órgãos de segurança fizeram alerta. Então, sob esse ponto de vista, as coisas funcionaram normalmente. O defeito parece estar na cadeia de comando. O policial na ponta, ele atende ao seu comando superior. E se esse comando estabeleceu que naquele momento o policiamento devia ser feito de uma forma frágil, foi o que a gente testemunhou, você tinha linhas de defesa feitas por policiais de trânsito, o que é incompatível com a mobilização de multidões, ainda mais com relatos de inteligência que apontam a possibilidade de violência. Então, existe uma falha em cadeia. O tanto que o governo federal poderia fazer, além de mobilizar o DF, e a gente tem provas de que ele tentou mobilizar, você tem ligações, mensagens, ofícios, não só do Ministério da Justiça, mas também da Polícia Legislativa do Senado, que pediu apoio no sábado, pediu apoio no domingo, e esse apoio foi negado pela Polícia do DF, não dá para dizer que são omissos propriamente. Ele vai ter que ter fato a fato, ouvir essas pessoas, e o processo que me parece mais adequado, o meio mais adequado para isso, é uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Essa poderia até averiguar se aquele momento de manifestação, porque eu lembro muito bem daquela conversa com o secretário que estava naquele momento com a viagem do secretário da pasta, né, que estava, o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, e ele foi relatando ao governador do Distrito Federal que estava tudo tranquilo e falava em manifestação, né? Já se falava que aquela horda de pessoas poderia trazer realmente prejuízos muito grandes à nossa nação, à nossa União? Sim, as convocações públicas em redes sociais eram no sentido de uma tomada violenta do poder, uma ocupação de prédios públicos. Eu acho que a gente tem que cumprir uma etapa que é literalmente uma etapa de educação da população. As pessoas precisam entender. Defender a intervenção das Forças Armadas contra as instituições democráticas é crime.
está previsto no Código Penal desde 2021, uma lei que foi inclusive sancionada pelo presidente Bolsonaro. As pessoas não entendem isso, elas acham que é legítimo esse direito de manifestação. Você não pode se manifestar cometendo crime, você não pode fazer manifestação violenta. E todos os indicativos eram nesse sentido. Então, e tanto que no sábado pela manhã o Senado pediu apoio, no domingo pela manhã pediu apoio novamente, e o governo do Distrito Federal ignorou. Então, o tanto de omissão, de despreparo do governador Ibanez vai ter que ser objeto de uma apuração. É difícil você presumir isso nesse momento. Senador, nessa questão da federalização que o senhor solicita, o governo federal ele já não tem a instituição do Exército, Aeronáutica, Marinha, a própria Polícia Federal. Ele não poderia fazer uso desses recursos para se proteger? O Exército, as Forças Armadas em geral, têm uma destinação específica, que não é exatamente essa de proteção cotidiana de prédios e instalações. Você pode fazer isso numa eventualidade, numa operação de garantia de lei e ordem, mas você não pode usar um instrumento tão forte e tão excepcional para situações cotidianas. Eu preciso ter o plano piloto devidamente policiado, um policiamento que atenda efetivamente a sua missão de preservação de patrimônio público. Então, a solução que a gente busca atender é aquela que nos parece mais eficiente e mais econômica. Você pode também defender uma hipótese de criação de um grupamento específico para isso, mas isso implica em mais gasto. Não faz sentido. A força policial do Distrito Federal é muito importante que as pessoas que nos acompanham saibam. Ela é a melhor paga e é uma das melhores polícias do Brasil. Muito qualificada, muito bem treinada, já lidou com manifestações muito maiores do que essa do domingo, mas que, infelizmente, por uma falta de comando, aparentemente uma falha de comando, não conseguiu evitar a destruição de um patrimônio, um prejuízo que vai chegar facilmente a casa dos 10 milhões de reais, além dos danos à imagem do país no exterior e ao nosso patrimônio cultural democrático. É preciso sanar esse problema e eu sempre vou estar tentando lutar para que se busque soluções mais econômicas, mais eficientes e racionais, sem ferir aquilo que a gente tem de estável na Constituição. Era aqui que eu queria entrar nesse assunto com o senhor, dessa questão de comando. O que as investigações estão apontando é que havia muita gente infiltrada ligada a militares, ligada a policiais em atividade, policiais na reserva, enfim. Mesmo se houvesse uma federalização dessa polícia, também poderia haver esse tipo de pessoas infiltradas apoiando esse tipo de movimento, né? Sim, você não tem como controlar o indivíduo, mas quando você tem uma estrutura de comando que funciona bem, você não tem problemas para a segurança pública. Como profissional de segurança, eu tenho 22 anos como delegado de polícia no estado de Sergipe, a gente tem clareza de que as polícias, ainda que sejam em grande parte conservadoras, um percentual elevado de eleitores do ex-presidente Bolsonaro, elas continuam disciplinadas e hierarquizadas. Tanto é que, quando foram acionadas para conter o tumulto, fizeram isso com eficiência e com muita firmeza, como deve ser uma ação de contenção de multidão. Ela tem que ser uma ação dura, uma ação firme, senão ela não funciona. Então, claramente, se você tivesse ali a linha de defesa da esplanada formada adequadamente, o grupamento de choque, operações especiais, cavalaria, você não teria nada daquilo acontecendo. O que aconteceu foi deliberadamente um planejamento e execução equivocado. E as consequências foram trágicas. O senhor acredita que houve realmente uma conivência do governo do Distrito Federal ou mesmo do secretário de Segurança em relação a esses atos, inclusive àqueles acampamentos montados em frente ao Exército? A tolerância com os acampamentos se repetiu no Brasil inteiro. Não é uma coisa que aconteceu apenas no DF. Ela aconteceu no Brasil inteiro e é um grande erro. Eu alertei sobre isso ainda no final do ano passado. Era preciso desmobilizar os acampamentos. As ideias, as propostas defendidas nos acampamentos são propostas ilegais, eu repito. Você não pode pedir intervenção armada, isso é ilegal no nosso país. E quando você tem um grupamento de pessoas pedindo uma coisa ilegal, cobrando uma coisa ilegal, em flagrante de um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime, você tem que tomar providência. Isso não foi feito. Acabou gerando toda aquela tragédia. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de lesão mais grave ou de morte de policiais ou de manifestantes, de agressores, mas passamos muito perto disso. Os vídeos são muito claros nesse sentido. Então, organizar tudo isso, esclarecer as pessoas, entender os limites que a democracia impõe,
é muito importante para quem tem uma vida saudável para todos, né? Você vê um grupo grande de brasileiros aparentemente alienados, não conseguem entender regras básicas de direito e de convivência. A gente tem que trabalhar muito, e a imprensa tem um papel muito importante nesse sentido, trabalhar para esclarecer essas pessoas. A sua opinião individual é uma coisa, a defesa pública de um golpe de Estado é crime. As pessoas vão ter que aprender isso de um jeito ou de outro. Senador Alessandro Vieira, para a gente encerrar, eu vou aproveitar a sua experiência aqui nesse campo policial e de investigação, muito importantes nesse momento, porque hoje pela manhã eu acompanhando aqui relatos de que, e até fiz esse questionamento ontem para um especialista que eu tive a oportunidade de entrevistar, sobre quanto tempo levaria para que a gente chegasse ao final, né, ao cabo dessa investigação. Nos Estados Unidos foram 2 anos naquela invasão ao Congresso Nacional. E hoje essa informação de que aqui levaria muito mais tempo por conta dos nossos recursos. O senhor acredita que a gente poderia levar mesmo muito tempo ou, visto que, como as coisas estão muito céleres, a gente poderia chegar aos resultados mais rapidamente? Eu acredito numa resolução mais rápida, né? Você já vem numa sequência de desdobramento de investigações. A parte dos agressores, dos executores finais da agressão aos poderes, essa está muito adiantada e ela foi quase toda pública, né? Transmitida ao vivo pelas redes sociais. Então não é um grande trabalho de investigação. O que vai dar trabalho é você definir claramente a conduta dos chamados instigadores, aqueles que motivaram, impulsionaram os ataques antidemocráticos. Esses, e são em grande parte figuras públicas, precisam ser duramente punidos. Isso não é uma coisa simples. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui. Obrigado, foi um prazer.